E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, o volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos entrar agora na semana 3. Se você não assistiu a semana 2, eu aconselho você pausar esse vídeo, vir aqui embaixo na descrição e clicar no link da semana 2 e assistir, porque esse é um conteúdo sequencial. É interessante você aprender primeiro a mediana, para depois nós entrarmos aqui na moda. Tudo bem? Antes também de iniciar a aula, gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso nos ajuda muito, pessoal, que estamos produzindo esse material. E se por acaso você gostar, deixe aí o seu joinha, que isso também é muito importante para nós. Tudo bem? Desejamos a todos vocês uma excelente aula e vem comigo. Pois bem, pessoal, nessa semana 3, nós vamos abordar o tema moda, que também é uma medida de tendência central muito utilizada na estatística. Pessoal, o que é moda? Essa palavra moda é bem sugestiva. Exemplo, quando você sai na rua e vê várias pessoas utilizando o mesmo boné, nós podemos dizer que esse boné está na moda, porque existem várias pessoas usando o mesmo boné. Tudo bem, pessoal? Então, é um boné que está todo mundo usando, está na moda. É uma roupa, qualquer coisa do tipo. Com os números, é a mesma coisa. Quando você pega uma série de dados aqui, o número que mais se repetir, a ele nós chamamos de moda. Tudo bem? Então, lendo aqui uma nota do PET, está escrito o seguinte, ó, a moda de uma série de dados é definida como o termo mais frequente desta série. Em outras palavras, a moda é o termo da série de dados que mais se repete, que aparece mais vezes. Cuidado, a moda não é o número de vezes que o termo mais frequente se repetiu, mas sim o valor desse termo. Então, um exemplo A aqui, pessoal, observa comigo, ó, temos aqui um conjunto de números ou uma série de dados. Ó, esse número 1 se repete apenas uma vez. Então, vou anotar aqui apenas um. O 2 só repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a frequência do número 2 nesse rol de números é 7 vezes. O 3, por sua vez, 5 vezes. E o 5, 2 vezes. Qual o número que mais se repetiu? O 7. Então, quem está na moda, entre aspas aqui, quem está na moda é o 7, ou seja, o 7 é a moda desse rol de números. Tudo bem? Então, nós podemos dizer que moda é igual a MO, tá? MO igual a 2. No exemplo 2, pessoal, nós temos aqui alguns números e observa, ninguém se repete. Quando eu tenho um conjunto de números onde ninguém se repete, nós temos aqui que esse conjunto não possui moda, ou seja, esses números não existe uma moda, cada um está por si, tranquilo? Já no exemplo C, nós temos uma coisa interessante, ó, nós temos o 3 aqui se repetindo 3 vezes e temos o 7 se repetindo 3 vezes. Esses são os números que mais se repetem. Observa, houve um empate, né? Quando existe um empate, nós dizemos que os dois são a moda, ou seja, entre aqueles números ali, a moda é 3 e 7. Tudo bem? E pode acontecer um empate de mais de 2? Sim. Perdão. Eu tenho o número 2 que se repete 4 vezes, eu tenho o número 5 que se repete 4 vezes, e tenho o número 8 que se repete 4 vezes. Ou seja, houve um empate entre os três. Sendo assim, eu posso dizer que a moda é 2, 5 e 8. Logo, MO, ou seja, moda desse conjunto de números é 2, 5 e 8. Beleza, pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso abordar com vocês é que esses conjuntos de moda possuem uma classificação. Exemplo, no nosso exemplo A aqui, ó, nós não tínhamos uma moda apenas. Quando o conjunto possui apenas uma moda, ele é chamado de unimodal. Tudo bem? Apenas uma moda, unimodal. Quando o seu conjunto possui moda, como foi o caso do exemplo B, ou seja, ninguém se repetiu, nós temos um conjunto amodal. Tudo bem? Amodal, então, não possui moda. Só lembrar que esse A aqui, né, ele tem o significado de negação. Já no meu exemplo C, houve um empate entre dois, então eu tive um conjunto bimodal, ou seja, possuem duas modas, e o 3
O aluno já deve estar pensando, é trimodal, né, professor? Não. Tudo que passa de 3 em diante, nós chamamos de multimodal. Tudo bem? Tranquilo até então, pessoal? Essa classificação é muito importante. Então, vamos para os exercícios. Exercício de número 1. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Então, observa essa tabela, pessoal. A ela nós damos o nome de tabela de frequências, porque ela nos diz o seguinte, ó, o dado, como nós sabemos, ele possui do numeral 1 ao 6. Então, jogando no dado, ou vai cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tudo bem? E aqui, ó, é a frequência, ou seja, o número de vezes que aquele determinado lado, determinado número do dado caiu. Exemplo, dessas 15 vezes, o número 1 caiu 3 vezes. O número 1 teve uma frequência igual a 3. O número 2, uma frequência igual a 4. O 3 não caiu nenhuma vez, ou seja, não teve frequência. O número 4, 2, 5, 3. E o 6, 3 vezes também. O bacana, pessoal, dessa tabela de frequência, para você ver se ela está certa, se você somar todos esses números aqui, ó, a quantidade de frequência, tem que dar o total do lançamento. Ou seja, não foi lançado 15 vezes, então somando todas as frequências tem que dar 15. Ó, 3 mais 4, 7, mais 0, 7, mais 2, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos dos lançamentos desse dado. Então observa, ó, nós vamos encontrar quem é a moda e quem é a mediana. Mediana foi tema da aula passada, então se você não assistiu, vai aí no link do vídeo, assiste, aproveita e dá o seu like lá também, tudo bem? Então agora, se você já assistiu, vamos conversar sobre moda e mediana. Então vamos lá, ó. Observa comigo. A moda é quem se repetiu mais vezes, não é verdade? Eu vou fazer esse exercício de duas formas. Eu vou fazer primeiro abrindo o rol de números, escrevendo aquela sequência. Depois eu vou ensinar a maneira, talvez um atalho, uma coisa mais fácil. Tudo bem? Então observa comigo, ó. Escrevendo essa sequência de números, o número 1, vamos escrever de ordem crescente, vamos partir do menor para o maior. O número 1 não se repetiu 3 vezes, então nós vamos colocar aqui, ó, 1, 1, 1. Ou seja, das 15 vezes, o número 1 apareceu 3 vezes. O número 2 não apareceu 4, então é 2, 2, 2, 2. O número 3 não apareceu, então nós não vamos colocar. O número 4, nós vamos colocar 2 vezes ele, porque ele se repetiu 2 vezes. O número 5, 3. E o número 6, 3 vezes. Observa, pessoal. Então, eu escrevi aqui de ordem, na forma crescente, as vezes que os números foram aparecendo. É claro, evidente que não apareceu nessa ordem, mas nós colocamos aqui na ordem crescente. Tudo bem? Agora, visivelmente, nós vamos identificar a moda, que é o valor que mais se repete. Quem mais se repetiu aqui foi o logaritmo de número 2. Portanto, a moda é igual a 2. A mediana, pessoal, conforme vimos na semana 2, ela é a tendência central, ou seja, ela é quem está no meio. Quando a quantidade de números é ímpar, ou seja, aqui nós tivemos 15 números, é muito bom, porque basta encontrar quem é no meio. Não precisa fazer média nem nada. Se fosse par, era necessário fazer a média. Aí eu te pergunto, professor, você pode me perguntar qual que é o jeito mais fácil de encontrar a mediana? Você pega a quantidade total, divide por 2. 15 dividido por 2 não é 7,5? Então, observa, não existe o 7,5 número. Nós vamos entender que existe 7 atrás dele e 7 depois. Portanto, o número do meio será o 8º. Tudo bem? Então, sempre que for um número ímpar, quando você divide por 2, você vai encontrar um número, alguma coisa, 5. Sempre você vai usar o que está à frente. Ou seja, eu sei que o 8º número dessa sequência será a minha mediana. Então, contando aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, esse número 4 aqui, ó, foi a minha mediana. Tudo bem? Por quê, professor? Antes dele possui 7 números, antes dele vai possuir também 7 números, ou seja, ele está ao meio.
Tudo bem? Então, nós vamos marcar aqui como 4 a mediana. E simples assim, resolvemos o nosso exercício. Agora, pense comigo. Imagine que esse dado fosse lançado 200 vezes. Aí daria um número muito grande, uma sequência muito grande ali para a gente ficar representando de forma que a gente representou aqui, não é verdade? Então, observa. É bem mais fácil você fazer só observando sua tabela. Então, como assim, professor? Observe, ó. Eu vou encontrar agora todos esses resultados só olhando a tabela. A moda é o que mesmo? A moda é o que mais se repete, ou seja, quem possui maior frequência. Qual número possui maior frequência? É o 2, ó. A frequência dele é 4. Ambos, ó, possuem 3, 2 e 0, mas a maior frequência é 4. Então, facilmente consigo ver que a minha moda é igual a 2, sem gastar abrir ali aquele rol de números. Agora vamos encontrar a mediana. Eu não tenho um total de números igual a 15, então logo a minha mediana está no centro. Para isso eu vou dividir 15 por 2, encontrei 7,5. Eu vou usar então o oitavo número. Então vamos identificar aqui, ó, qual que é o oitavo número dessa sequência. Os 3 primeiros são 1. Lembrando, pessoal, ó, que toda tabela de frequência ela vem em ordem crescente. Então é por isso que é possível você fazer isso. Depois você tem seguidos 4, número 2. Então até aqui você já tem o 7º número. O próximo que aparecer já é a sua mediana, porque a sua mediana está no 8º. O 3 não é, porque ele não aparece. Observa, o primeiro 4 que aparecer aqui, ó, é a minha mediana. Então, eu tenho que a parte central dessa sequência de números está no meu primeiro 4, né? Eu tenho 2, logo, a minha média foi igual a 4, conforme nós observamos aqui, ó, minha mediana. Tudo bem, pessoal? Então, ó, 2 jeitos de você fazer. Caso é uma sequência pequena, pode estar utilizando aí o jeito de abrir, de expandir isso. Caso a sequência é grande, você pode estar observando só a tabela e você vai encontrar as suas respostas. Tudo bem? Então vamos para o exercício de número 2. Em uma escola com 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabela de idades e de quantidade. Essa palavra quantidade aqui também, pessoal, pode ser traduzido como frequência, né? Ou seja, quantas vezes esses números aqui apareceram nas idades. Observe, nós temos aqui 20 alunos de 10 anos, 35 de 11, 30 de 12 anos, 45 de 13, 32 de 14 e 38 de 15 anos. Tudo bem? Então, ó, determine a moda e a mediana do conjunto formado pelas idades dos alunos dessa escola. Como eu tenho aqui, pessoal, 200 alunos, não é viável eu abrir minha quantidade abrir minha série de dados, ou colocar aqui os 200 termos. É bem mais fácil operar ou fazer o exercício observando a minha tabela. Sendo assim, a moda é quem possui maior frequência ou maior quantidade. Quem possui maior quantidade é o 13. Observa, o 13 se repetiu 45 vezes. Podemos dizer que é moda naquela escola ter 13 anos. Tudo bem? Então, sendo assim, ó, a moda é igual a 13. Agora nós vamos encontrar a nossa mediana. Para isso, eu vou pegar os 200 alunos, que é o total, dividir por 2. Só que eu vou ter um problema, porque 200 é par. Ou seja, eu tenho uma quantidade de alunos par. E isso me dá o seguinte, que eu vou ter que dividir por 2 e fazer a média dos 2 termos centrais. Fazendo uma revisãozinha aqui, pessoal, com vocês, que foi visto na aula semana 3, por que quando é par eu preciso fazer isso? Observa, ó, eu vou colocar aqui um conjunto de números. 2, 4, 6 e 8. Quantos números eu tenho? Eu tenho 4. Aí, a gente não estava falando que bastava dividir por 2 que eu encontrava a mediana? Sim. Então, se eu pegar 4 e dividir por 2, eu teria que o meu segundo, algarismo seria a minha mediana. Mas, quando eu tenho algarismos, um conjunto de números pares, isso não ocorre pelo simples fato de, como esse número 2 aqui, ele não está no meio.
Antes dele possui 1, depois dele possui 2. Então, observa, ele não pode ser mediana porque ele não está no meio da minha sequência de números. Sendo assim, o que eu faço? Eu pego o meio, ou seja, meio de 4 é 2, e quem está à frente dele, ou seja, o 6. Agora observa, ó, pegando esses dois, antes deles possuem 1, depois deles possuem 2. Pego esses dois como centro, faço uma média aritmética deles, ou seja, 4 mais 6 dividido por 2, 4 mais 6 são 10, dividido por 2, 5. 5, então, será a minha mediana. Tudo bem? Então, anotem aí. Sempre que sua sequência de números forem par, você precisa fazer esse procedimento. Divide ao meio, pega o do meio e o próximo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho 200 números, metade de 200 é 100, então vou usar o centésimo e o centésimo primeiro. Agora, basta eu identificar aqui quem é o centésimo termo e quem é o centésimo primeiro. Então, como está em ordem crescente, ó, eu vou ir somando aqui até encontrar 100. Então, 20 mais 35, até aqui foram 55, mais 30, 85. Observa, mais 45 daria aqui, ó, 130. Tudo bem? Então, ó, o meu centésimo primeiro está aqui, ó. Ou seja, o meu centésimo primeiro número será 13. Como ambos serão 13, basta eu fazer uma média dos dois ali. Lembrando que média de dois números iguais é ele mesmo. Mas só fazendo para provar, ó, eu sei que minha mediana está aqui dentro. Então é 13, 13, dividido por 2 igual a 13. Tudo bem? Então minha mediana aí também foi 13. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Dá uma voadora no like, que isso é muito importante para nós. Beleza? Então vamos lá. Exercício de número 3, Enem de 2010. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até 2006. Quantidades de gols marcados dos artilheiros das Copas do Mundo. Então observa, pessoal, essa tabelinha é muito interessante, que ela mostra qual foi a artilharia em determinada Copa do Mundo. Exemplo, na Copa que nós tivemos em 2002, o artilheiro da Copa marcou 8 gols. Tudo bem? Se não me engano, foi o Ronaldo Fenômeno, nessa época aqui, ó, que o Brasil alcançou o seu pentacampeonato. Então, ó, observa. Basta você juntar a idade, ou seja, a Copa do Mundo aqui, o ano, e o número de gols. Em 2006, a média foi, o artilheiro tirou 5 gols, tudo bem? Eu sei que é 5, pessoal, porque está entre 6 e 4, e não existe, por exemplo, como ele marcar 5 gols e meio, ou 4 gols e meio. Então, se está no meio ali, eu já tenho certeza que é 5. Tudo bem? Então, vamos lá. A partir da quantidade dos dados apresentados, qual a moda e a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo? A moda, pessoal, é quem mais se repete. Então, qual desses números de gols aqui ó, mais se repetiu? Simples, né? Basta observarmos aqui ó, que o número 6, ó, ele possui uma frequência de exatamente 6 vezes. Ou seja, o que mais se repetiu nesse período de tempo foi os artilheiros marcarem 6 gols por Copa do Mundo. Então, a moda é 6. Agora, a mediana, pessoal, já dá um trabalho maior, porque nós precisamos encontrar quem é a tendência central desses números de ordem crescente. Então, para a gente encontrar quem é o centro da ordem crescente, como são poucos números, aconselho nós escrevermos aqui ó, a sequência de números. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, partindo do menor para o maior, 4. 4 se repetiu uma vez. Então, vou colocar 4 uma vez. O 5 se repetiu 2. Então, 2 vezes o 5. O 6 se repetiu 6 vezes. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? O 7, 2 vezes. O 8, 2 vezes também. O 9, 2 vezes. O 10, 1. O 11, uma vez. E, por fim, teve alguém que marcou 13 gols. Imagina, 13 gols numa Copa do Mundo. Eu fui pesquisar. Esse feito foi feito pelo jogador Justin Fontaine, da França.
Ele marcou 13 gols e jogou apenas 4 jogos da Copa do Mundo, isso de 1958. Então, assim, vai ser difícil bater esse recorde. Eu gostei dele, vou deixar ele aqui como uma homenagem a esse feito dele. Tudo bem? Então, pessoal, já montei aqui, ó, o meu hall de números. Sendo assim, o que eu vou fazer agora? Basta eu encontrar quem está no centro. Mas para eu encontrar quem está no centro, eu preciso saber quantos números são. Então vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 18 números. 18 não é par, então eu vou pegar o meio e o próximo. Metade de 18 é 9. Então o nono e o décimo serão os meus dois números do centro. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Então, esses dois aqui, ó, são do centro, tudo bem? Eles irão produzir a minha mediana. Para me encontrar a minha mediana, eu vou somá-los e dividir por 2, né? Fazendo a média aritmética de ambos. 6 e 7 dividido por 2, encontramos 6,5. Ou seja, a mediana desses gols marcados é igual a 6,5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Exercício de número 4. Enem de 2016. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista, pessoal, um ascensorista é quem anda no elevador ali, naqueles prédios chiques que nós vemos naqueles filmes, né? Que andar que você vai, ele aperta o andar, ele abre a porta, bem chique, né? Mas vamos lá, então. O ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então vamos lá, pessoal. Observa comigo, ó. Ele não marca quantas pessoas estão no elevador. Ele marca quantas entram e quantas saem. Então é necessário nós fazermos alguns cálculos aqui. O exercício fala que ele parte do térreo, ele mais 3 pessoas. Ou seja, entraram 4 pessoas no elevador. Não saiu nenhuma. Então, neste momento, eu tinha exatamente 4 pessoas. Tudo bem? Partindo para o primeiro andar, entraram 4 pessoas e saíram 3. Ou seja, 4 mais 4, 8, menos 3, igual a 5. Continuando aqui, dessas 5 pessoas foram para o segundo andar, onde entrou uma e saiu uma. 5 mais 1, 6, menos 1, 5 de novo. Tudo bem? Continuando no terceiro andar, entraram 2 e saíram 2. 5 mais 2, 7, menos 2, 5 de novo. Claro, né, pessoal? Se entrou o mesmo tanto que saiu, a quantidade permanece. Agora, no quarto andar, entraram 2, foram para 7, menos 0, continua 7. 7 mais 2, 9, menos 6, igual a 3. Ou seja, estes números aqui embaixo, ó, representam o tanto de pessoas que possuíam dentro desse elevador em cada andar. Agora, qual foi a moda de pessoas nesse elevador? Qual o número que mais se repete? É o 5. Ou seja, foi moda estar dentro de 5 pessoas dentro desse elevador. Resposta certa seria letra D. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, nós encerramos este vídeo. Agradeço vocês pela atenção. Se gostaram, deixa seu like aí, compartilha com os amigos. E sendo assim, desejo a vocês um excelente dia, que Deus abençoe e até mais.